Oi, gente, continuando nossa explanação sobre filosofia do direito, essa é a nossa terceira aula, onde a gente vai consolidar o nosso pensamento e a nossa construção, nossos períodos históricos, né? Na nossa primeira aula, a gente fez umas considerações iniciais para compreender qual era a observação da filosofia, a filosofia do direito. Na segunda aula, a gente discutiu um pouquinho sobre a prova, né, especificamente, como seria essa construção de conhecimento na filosofia do direito também, quais são essas competências que são cobradas na prova. E agora a gente dá continuidade a uma das nossas construções de raciocínio, né, que é uma construção que tenta olhar para as correntes filosóficas, que tenta olhar para os sistemas hermenêuticos para poder compreender e ver o que de fato a prova quer da gente. Nesse sentido, a gente dá continuidade ao nosso pensamento da antiguidade, né? Nós começamos a perceber, né, na aula passada, que existia uma passagem da filosofia cosmogônica para a cosmológica, ou seja, o homem estava cansado de lidar com as explicações mitológicas politeístas e começou a se preocupar em explicar a natureza, em explicar os fenômenos a partir do próprio homem, né? Então, nós temos o pensamento antropológico, nós temos o pensamento ético, a partir da ideia que o ético, né, o ethos, né, isso que tem a ver com o caráter, né, com a construção de caráter do homem, tem a ver com os fundamentos e valores morais, né? A ética é essa preocupação com os fundamentos e valores morais. A ética, ela orienta o homem, né? Ela orienta o comportamento, ela orienta a sociedade. Então, é um estudo e uma reflexão sobre a conduta do homem. A ética, ela é como se fosse um complemento da moral, né? Cada pensador vai pensar a ética e a moral de formas diferentes, né? A gente tem o próprio Miguel Reale, que acha que são duas esferas que se encontram em um certo momento. A gente tem outros pensadores. A moral é observada a partir dos hábitos e dos costumes, né? Então, ela vai variar de acordo com o tempo, né? O que é tabu hoje pode não ter sido tabu nos anos 20, ou o contrário. Então, são convenções estabelecidas a partir da sociedade em determinado grupo, em determinado contexto cultural. O que importa para a gente nesse sentido de ética e de moral? Tudo, né? A construção profissional do profissional de direito, né? Essa construção é uma construção puramente ética, né? Tanto que a gente tem a disciplina de ética que cai na prova, e a gente tem toda uma construção moral que o direito vai nortear. Na filosofia do direito, a gente vai discutir onde é que estão essas bases morais de construção do pensamento, de uma construção de uma epistemologia jurídica. O que é epistemologia? Epistemologia é logia, né? Como se fosse uma derivação do logos, razão. É como se fosse um estudo que se preocupa com a episteme. Episteme é um conhecimento comprovado. É aquilo que é contrário a uma opinião, é o que é contrário à doxa, né? Todos os nossos radicais, a maioria dos radicais da filosofia são radicais gregos, tá? Então, é importante que a gente vá sempre na etimologia da palavra, com essa significação, para poder compreender. Perfeito. Então, nós estamos lá. Temos nosso período histórico da antiguidade, onde nós temos dos fisiólogos pré-socráticos para os socráticos. E dentro dos socráticos, nós ainda temos uma ramificação. Perceba, Sócrates é o interlocutor de Platão, né, na sua obra dialética, de uma obra de construção de pensamento, sempre a partir de duas ou mais pessoas, valorizando a razão e tendo como a verdade, o bem e a justiça ideais, né? Valores que não são discutíveis, que não são discutíveis no sentido de ser relativizados. São discutíveis, sim, porque tudo é discutível para a sociedade. Tanto que até brincavam dizendo que Sócrates era um chato, porque ele queria discutir sobre todas as coisas, queria conversar sobre tudo. Só que dentro dessa escola socrática, nós temos o surgimento dos sofistas, que vem da palavra sophos, que é conhecimento, que é sabedoria. Os sofistas são pensadores que passavam de cidade em cidade ensinando o que seria o bem falar, né? Ensinando a arte da retórica. A retórica, ela se contrapõe à dialética porque ela tem uma função que não é construir junto, mas é construir sozinho para convencer, né? Para vencer. Essa construção, que costuma ser uma construção solitária, é uma construção que usa bem boas palavras, o bem falar, para poder
trazer o entendimento a partir de um convencimento. Então, a gente tem o nascimento dos professores, mais ou menos advogados nesse momento. Por que professores? Porque eles ensinam esse fazer político, mas eles cobram pelo fazer político, diferentemente de Platão e Sócrates, que vão entender que é uma forma política passar o conhecimento e que se eu tenho acesso a ele, é uma forma nobre de estar em contato com esse conhecimento e fazer a passagem. Os sofistas, eles cobram, eles passam de cidade em cidade fazendo uma formação política. Então, eles ensinam geometria, eles ensinam gramática, eles ensinam a forma de falar, a oralidade, eles ensinam como se portar em público, eles transformam esse saber em algo que pode ser, de alguma forma, cobrado. Então, assim, mais ou menos a ideia do professor. O professor está ensinando, mas ele está recebendo alguma coisa por isso. Mas por que junto com o advogado? Aí a gente pode pensar sobre isso. Porque o advogado é aquele que vai convencer a partir dos fatos, né? Então, a gente pode pensar que os sofistas, essa corrente que é antagônica aos pensadores socráticos, aos pensadores platônicos, né? E essa antagonia é construída pelo pensamento platônico. Então, assim, se você observar em alguma leitura de questão ou de provas que os sofistas não têm compromisso com a verdade, não pensem que eles são mau caráter ou coloquem moralização nisso. Não é nesse sentido. Esse compromisso com a verdade é porque eles relativizam a verdade. Eles vão trabalhar com uma ideia de verdade que vai ser de acordo com a conveniência de cada um, né? Então, assim, se você for pensar pela questão platônica, esses filósofos não são entendidos como os filósofos, eles são entendidos como pessoas que vendem conhecimento, porque os filósofos verdadeiros são aqueles que têm comprometimento com a verdade. Então, mas se você for olhar para a perspectiva da filosofia, fora disso, você vai perceber que eles são filósofos, sim, porque eles constroem pensamentos, né? O pensamento dele é construído, ele tem uma filosofia, ele tem uma argumentação, só que não é como a platônica. Então, perceba, nós temos duas perspectivas sobre isso. O sofista, como um não filósofo, pela visão de Platão, que vai olhar e dizer, você não é como eu, e o sofista, como filósofo, pela visão da filosofia, porque afinal ele fez uma construção filosófica assim. O pensamento dele é um pensamento elaborado. Então a gente percebe que tem esses dois filósofos antigos, né, essas duas construções de filosofia antiga, que vão nortear todo um pensamento ocidental, todo um conhecimento ocidental, né? Então, assim, a filosofia antiga, ela se finda na queda de Roma, né, onde todas essas coisas vão cair, vai começar toda a ideia do cristianismo, e a gente só vai ter um revigorar da filosofia na Idade Média, né? Na Idade Média, nos nossos estudos aqui de apanhados de questões recorrentes, nunca caiu na prova da OAB, né? Então, algumas colocações de alguns pensadores, mas a pergunta principal era uma pergunta hermenêutica, ou seja, uma ciência da interpretação. Com uma interpretação você conseguiria lidar com aquela questão. Uma outra é assim, mas é bom que você conheça os filósofos para poder se livrar dessa questão, acertar e pegar a sua carteira vermelha de uma vez. Na Idade Medieval, essa Idade Medieval começa, a gente pode dizer que a Idade Antiga termina no século V, né, não mais antes de Cristo, depois de Cristo, ou depois da Era Moderna, como você preferir fazer essa marcação. E a Idade Medieval, ela vai até o século XV, mais ou menos, tá? E os nossos expoentes dessa Idade Medieval, a Idade Medieval é a Idade das Trevas, tá? É exatamente a Idade Medieval, como na história mesmo, tá? Não tem diferencial, porque algumas coisas na filosofia são diferenciadas, mas nesse caso não é. Essa Idade das Trevas tem representações, duas grandes representações ocidentais, também tem algumas orientais, que é Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, tá? Santo Agostinho e São Tomás de Aquino são pensadores filósofos que vão justificar a fé através da razão. O trabalho deles é maravilhoso, é uma escrita de justificativa da existência de Deus, todos baseados em Aristóteles e Platão, assim, de uma forma muito, muito bem feita. Então, assim, é uma justificativa da fé racional. Vale muito a pena ler, quem quiser, mas, assim, para a prova especificamente, não temos que adentrar muito isso. São filósofos que estão dentro da ideia do regime religioso, né? Então, assim, é uma explicação de uma teocêntrico, né? De um Deus que está tomando conta, explicar o sobrenatural e a existência de Deus a partir
de argumentos lógicos, né? Então, a partir de uma construção da metafísica, inclusive, é um momento muito forte da metafísica. Metafísica é um ramo da filosofia que estuda tudo que está para além da física, né? É uma disciplina bem complexa, porque ela vai explicar coisas que a gente não consegue ver, por exemplo, como as origens primeiras das coisas, as explicações originais, iniciais, ou até mesmo aquilo que não pode ser visto, como a fé, como as coisas sobrenaturais, como transcendência, como a própria esses conceitos que a gente não consegue de fato concretizar. Então, conceitos abstratos é estudado na metafísica. Bem, a nossa próxima aula a gente vai continuar a fazer esses períodos históricos de forma pincelada para depois estudar cada filósofo e seu sistema de pensamento, tá bem? Gente, obrigada!